Olá, pessoal, vamos lá? Bom, a gente chegou à nossa aula de redações comentadas, né? Na verdade, a cada tema que vocês vão redigindo, vez ou outra, eu ingresso com algumas discursivas de vocês, naturalmente, ó, de boa, sem colocar nomes de vocês, nada disso. Eu escolho umas discursivas a dedo para que eu possa fazer críticas. Independentemente da qualidade do texto de vocês na PCDF, aqui na preparação, né? De repente vocês têm a primeira correção primária, mas existe um olhar meu, um olhar da Júnia, em que eu sempre chamo a atenção de vocês para que a gente possa cumprir o máximo que a gente puder os critérios do CESP. Por que eu digo isso? Ora, vocês recebem a correção preliminar com uma nota, um reconhecimento de nota com base naturalmente na qualidade das correções dos demais candidatos que estão concorrendo com vocês. Perfeito. Porém, vocês já sabem, né? Muitos de vocês estão aqui estudando comigo no turma de redação, vocês já sabem, talvez, que o nosso curso, e se não sabem eu vou mostrar, que o nosso curso ele não persegue só aprovação. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de resultado, porque vivo basicamente de dar aulas discursivas. Então eu gosto daqueles resultados, mas aqueles resultados que tem muito reflexo de um trabalho que é ligado ao próprio, vamos dizer assim, aos próprios critérios que a banca traz pra gente. Então, vocês sabem que a gente ainda, no momento que a gente está corrigindo, a gente ainda não tem quais são os critérios da PCDF de fato, mas nós temos critérios que foram usados pelo CESP em provas muito recentes. Então, naturalmente, aquilo que aconteceu, gente, lá, por exemplo, mais recentemente com a PRF, que foi o concurso da carreira policial mais próximo da gente, é o que a gente replicou no espelho, tá certo? A gente quis aqui replicar para você o nosso espelho de correção, tá bom? E aí eu vou ficar chatinha com vocês em relação ao cumprimento desses critérios, porque o que vai levar vocês à aprovação é o cumprimento destes critérios, tá? Não reparem essa aula está sendo dada exatamente na tela do meu computador, porque eu estou no escritório do Turma de Redação, escritório de correções do Turma. Eu não gosto de abrir texto em slide, porque tem que ficar voltando e indo, é uma questão particular minha. Então eu gosto de abrir o texto quase inteiro e no computador para mim é um pouco, isso é menos penoso, tá? Porque eu tenho essa mania holística de texto mesmo, não tem jeito. E a forma como eu trabalho. Então vai sair um barulhinho, tá, gente, aqui, porque aqui no escritório de correção não tem isolamento acústico, então sai um barulhinho ou outro, aí vocês me desculpem por isso. No estúdio tudo bonitinho lá, tudo proforme, mas o que me interessa é passar vocês na redação e pronto. Então tem que fazer como aquele pessoal que passa em concurso, não é que pode ter lá uma, sei lá, uma britadeira ligada lá fora, o cara consegue fazer sua prova aqui, porque ele está tão concentrado, né, a ponto de conseguir fazer isso. Isso já aconteceu, tá bom? O Demétrio, que passou em primeiro lugar na Receita Federal, ele falou que os fiscais deram para os candidatos protetores auriculares, né? E ele esqueceu de colocar o dele, porque ele tinha feito tantos exercícios de ESAF na época, tanto, que ele só conseguia enxergar a prova dele. E é assim que a gente tem que trabalhar. A gente tem que conseguir enxergar a prova desde já e levar isso para o texto. Bom, vamos às dicas que são importantes. Vocês vão encontrar numa prova do CESP, e isso está comprovado de trás para frente, de frente para trás. Vocês vão encontrar tema fácil. Eu venho batendo nisso já há muito tempo. O problema do CESP não está no conteúdo. Vocês vão se lembrar, eu vou até abrir aqui, ó. Peraí, que tá aqui, tá no meu material, que eu tava gravando outro material aqui. Isso aqui é o meu e-mail, né? Não reparem a bagunça, é o e-mail do atendimento do Turma. O pessoal do Turma manda para nós as redações dos alunos tiraram as maiores notas. Os alunos nos procuram, tem sempre lá no. A gente indica isso aí em todo o preparatório, estou indicando para vocês aqui. Né? Terminou o concurso? Terminou. Então, assim que termina a fase recursal, o último dia da fase recursal, os alunos nos enviam as suas redações, aqueles alunos que normalmente têm a maior nota, a gente já dá um indicativo para os alunos, conforme a gente já vai recebendo, se é acima de 90%, enfim, para o aluno ter um norte. Os alunos nos enviam as redações com as suas notas e a gente faz até uma comparação até com os colegas de outros cursinhos, para a gente analisar as notas dos nossos alunos. Então nós temos aqui a nota do Rodrigo Leão Lima e você vai ver que aqui, olha só os temas que foram pedidos na PRF, dá para ver que nos itens 2.1, 2.2, pediu o quê?
Medida de combate à infração de trânsito, tá? Aqui não está escrito só infrações, mas você lembra do tema central que era infrações de trânsito. Ações que a sociedade poderia usar para combater a infração de trânsito. Gente, esse tema para PRF, desculpa falar, mas ele é ridículo. A gente estava esperando coisa um pouquinho, pelo menos minimamente mais elaborada. Então, por que a banca está jogando coisa fácil? Só raciocinar. Quando a banca joga o fácil, ela está tornando a sua escrita difícil. Como assim, professora? Muito simples. Se eu jogo um assunto para você, que é um assunto que você domina para você abordar, você fica tão à vontade para abordar esse assunto que esquece a estrutura. Não é? Você quer encher de conteúdo, esquece a estrutura. Pode ver que a nota do Rodrigo, gente, ó, irretocável, tá? Eu vou usar esse adjetivo mesmo, sem nenhum erro gramatical, ó, irretocável. Aí você fala, mas um só... Não, olha aqui foi a classificação que a gente levantou dos 9 primeiros, dos 10 primeiros que a gente queria selecionar, né? São dos 10 primeiros. Né? Então vocês vão vendo que a maioria deles aqui é acima de 19 pontos. Isso assim dos alunos que mandaram a redação, porque teve aluno que eu vi lá que ficou com 19,70 e pouquinhos e o cara não mandou a redação, esqueceu, foi para as outras fases do concurso, foi ser feliz. E aqui tá a nota do Rodrigo, não teve jeito, né? Não deu para os outros concorrerem. Olha só, aluno com 19,79 não conseguiu, tá certo? Eu até achei que esse aluno ia ser o primeiro, o Túlio, né? Não foi. Mas enfim. Então eu quero chamar a sua atenção que é possível. E não é só isso, eu tô até com o material aqui, outro material aberto, olha só, material é FCC, né? Mas para você ver que valia 100 pontos, se aluno tira 100 pontos, ó, a redação, né? Tá aqui. O aluno vai lá e tira 100 pontos. Então é possível você fechar. E eu não estou falando de alunos, olha, digo, que tem uma escrita maravilhosa, que começaram aqui do alto, não, tá? Aqueles dois ali por acaso estão abertos no e-mail, porque representam candidatos que vieram com uma escrita, de certo modo, com algum tipo de deficiência, principalmente a Kênia, que foi que eu mostrei, o Rodrigo bem menos, mas a Kênia com certeza, que veio com uma redação muito fragilizada, mas que foi entendendo o processo de composição. Não são redações com conteúdos assim de babar o queixo, nada disso, tá? Depois eu leio com vocês com calma, pelo menos a da PRF, não é? Mas você vai ver que são redações que colocaram tudo que você sabe. Quem fez a prova da PRF colocou na sua prova tudo que o Rodrigo colocou. Mas por que uns foram reprovados? Qualidade da redação, vou mostrar por quê. Saber prestar atenção às palavras, tá certo? Aqui nós trouxemos uma questão, então acompanhe bem, porque eu quero que isso mude nas próximas discursivas. Eu quero que você enxergue isso daqui para você praticar, né? Aqui no curso, ou se você estiver no curso da PCDF, eu quero fazer o curso da PRF, já são outros temas, então você pode ficar oscilando no material, que vai ser isso daqui que você vai aprender. Então preste atenção a essas dicas, depois eu vou comentar os outros, vou comentar os primeiros agora. A banca pede, ela te traz aqui um texto para você ler, se enrolar, lambuzar com esse texto, mas ela pede para você fazer uma dissertação acerca de inquérito policial. Aí você vira para mim e fala assim, ô Júnior, polícia civil, inquérito policial é um tema muito banal, mas eu acabei de falar para vocês. Na prova da PRF, a banca trouxe um tema banal. Então eu tenho que trazer um tema banal para você escrever à vontade, para eu localizar a sua falha de escrita. É isso. Porque o CESP não pode localizar antes de mim. Essa que é a questão, tá? Então vamos lá. Apresente o seu conceito, o conceito do inquérito, indique sua natureza e finalidade e suas formas de instauração. Eu te pergunto, quantos itens foram questionados aqui? Todo aluno meu, quando chega em prova, o que ele faz? 1, 2, 3, 4. Ele pensa, eu tenho 4 itens para serem respondidos. Depois a banca pede que se explique as características aparentemente opostas de discricionariedade e de obrigatoriedade que fazem parte do inquérito policial. E veja que a banca diz que elas já são aparentemente opostas. Vamos pensar o item 2 antes de eu partir para o item 1. Quando você vai olhar características do inquérito, curiosamente, essa daqui não aparece em todos os livros, em todas as apostilas não, tá?
ela apareceu uma única vez que quem o professor que formulou, ele tinha colocado outra característica, eu falei, eu quero uma característica rara, que quase ninguém expõe. Aí o cara pensou, eu falei, pode ser, chegamos à palavra, obrigatoriedade. Por que nós simulamos isso? Vamos raciocinar comigo? Na prova do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, isso, acho que foi. Deixa eu pensar aqui. Isso, prova do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Foram duas questões discursivas que o CESP propôs. No segundo item, exatamente no segundo item, eu tô pegando essa prova porque foi mais recente que o CESP fez isso, tá? Mas em 2018 apareceram algumas outras provas. A banca pede para os alunos falarem sobre os objetivos e as finalidades, tá certo? Salvo engano, do orçamento público. Uma coisa assim. Eu não lembro se era do orçamento ou se era só da receita, só da despesa, não lembro. Mas acho que era do orçamento, que é mais geral. Se a gente abre o artigo da Constituição que trata deste assunto, não tem essa expressão objetivos e finalidades lá, não tem. Você tem a abrangência da fiscalização orçamentária, lembrei, objetivos e finalidades da fiscalização orçamentária. Então, quando você abre a Constituição, não tem isso. Eu sei porque na fase recursal tinha uns coleguinhas que estavam ajudando a fazer recurso, os colegas de orçamento, e eles falavam, cara, isso não tem explícito, os caras perguntaram uma coisa que não tem. Então, vamos lá. E eu já estou acostumada com isso. Você não tem isso. Se você abrir a 4.320, que é a lei que trata da fiscalização orçamentária, traz esse assunto, não tem isso daí. Você tem a abrangência, tem o que é, tem os princípios que regem a fiscalização orçamentária, mas você não tem nem objetividade nem finalidade. E aí, como é que o aluno responde? Gente, responda. Não interessa como. Pegue aquelas características que a banca, abrangência, princípios, não sei o quê, e faça encaixar naquilo ali conforme o significado das palavras. Então, se você sabe que o inquérito tem discricionariedade, mas você não acha obrigatoriedade, comece a pensar onde o inquérito seria obrigatório, tá? É isso que é para você fazer, está claro? Então, o que tem de obrigatório nele que eu vou encaixar essa característica que eu não achei em todos os livros, achei em poucas apostilas. Eu consegui encaixar, pronto. Então, você tem que dar... O que o CESP espera de você não é uma verdade. O que ele espera de você é uma... como é que eu vou dizer para vocês? É uma coerência. É isso que o CESP espera, uma coerência, tá? O pessoal tá dando um barulhinho, eu vou explicar o que é, porque a gente teve um vazamento na cozinha aqui do escritório, então o cara tá mexendo ali e eu esqueci de falar isso aí, mas tudo bem. Vamos seguindo, que vai ser coisa rápida. Já pisquei aqui para ver se alguém ia lá. O que nós temos? Então, esse critério da obrigatoriedade, ele precisa ser encaixado na sua discursiva de alguma forma. Entendeu o que eu quis dizer? Tá? Então, preste atenção que é assim que você vai trabalhar. Eu falei outra questão, vou voltar ao item 1, prestar atenção às palavras, senão você erra. Quando a banca te pergunta por conceito, cara, aluno coloca no lugar do conceito, coloca finalidade, coloca requisito, coloca característica, mas não coloca o conceito. O conceito é feito pelo verbo ser. Porque o conceito é o que é. O que é o inquérito. Não é para que ele serve, é o que é o inquérito. Então, o inquérito é uma peça para você apurar a infração penal, certo? Então, você pode até colocar outras características depois de falar o é. Tem que falar o verbo ser. Se o que você vai encaixar, o inquérito é um procedimento administrativo com vistas a possibilitar a formação de juízo. Eu sei que você trouxe a finalidade junto, mas você disse é. Tem que falar que é, senão o examinador não identifica como conceito. Está claro? Tudo bem? O que é a natureza do inquérito? São as suas características. A natureza da gente é o que nos define de forma que vai nos caracterizar. Então, o inquérito, quando você olha para a natureza do inquérito, se eu tivesse que descrever o inquérito, ele é o quê? Ele é uma peça final? Não, é uma peça preparatória. Ele é uma peça que vai produzir o quê? Informação.
então ele é de natureza informativa, de natureza preparatória. Ele é um documento definitivo? Não, ele é provisório. Então você vai buscando. Não precisa colocar todas as características, mas você tem que apontar uma ou duas características aí que vão definir a natureza do inquérito, tá? Que a banca vai entendendo. E essa natureza, gente, ela é muito ditada por adjetivos, principalmente, né? Adjetivos ou substantivos. Olha, é uma peça provisória, probatória, informativa, né? Ele tem natureza provisória, tem natureza informativa. É assim, então vá trabalhando. Olha só, verbo ser para conceitos, tá certo? Característica, ou seja, adjetivo para indicar natureza do instituto que você está analisando, não é? A finalidade, oh Jesus, vamos lá. Finalidade é o fim. Onde termina o inquérito? Lá na ponta. Toda vez que você fala finalidade, fito, é fim. O SESP adora perguntar a finalidade porque sabe que o candidato confunde conceito com finalidade, não é? Gente, qual é o fim de um inquérito? Ele vai chegar ao quê? Ele vai chegar até o juízo, não é isso? Então ele vai atender, ele vai ajudar a formar a opinião, ou ele vai atender a pessoa que é vítima daquela situação. Então é o início, ele vai dar início à fase, vamos dizer assim, à fase de instrução processual. Ele vai ajudar a formar, o juiz formar a investigação, ou ele vai atender o Ministério Público. Então, quando sai das mãos da autoridade policial, o inquérito, ele já chegou no seu fim. Então é isso que você tem que pensar, tá bom? E depois, as formas de instauração. Vocês vão ver que o SESP é muito interessante, a gente vai acompanhando a mesma cadeia de perguntas da banca. Veja que o SESP já trouxe inquérito policial várias vezes em prova discursiva, né? Por isso que eu quis trazer aqui. A finalidade deveria ser o último item a ser questionado. Quando você vai analisando conceito, característica, finalidade, o último item. Formas de instauração deveria estar ali pertinho da natureza, né? Conceito, natureza, forma de instauração, finalidade. Mas a banca faz questão de inverter a ordem lógica disso daí, que é para deixar você confuso. Na hora que você vai responder finalidade, você está respondendo conceito, entendeu? Os alunos, como têm pouco trato com as palavras, eles olham a coisa de uma forma bem geral mesmo, acontece esse probleminha aí, tá? Então, gente, formas de instauração, não tem problema, você vai responder pela ordem de que o SESP trouxe. Eu sei que existe uma ordem lógica, mas o SESP trouxe assim, né? O que você não pode perder é a lógica do significado de cada questionamento, tá claro? De cada item que foi proposto para você. Formas de instauração, então você já sabe, tá lá na lei, não é? É por requerimento do Ministério Público, quando tem situação de prisão em flagrante e por aí vai, tá bom? Vocês sabem aí exatamente esses requisitos de instauração. A gente vai ver aqui. E por fim, nós temos, né? A banca quer que você explique as características de discricionalidade e obrigatoriedade que, no ponto de vista da banca, são aparentemente opostas. Né? O que nós temos aqui? A discricionalidade, né? Vai indicar o direito de, vamos dizer assim, a autoridade policial abrir ou não este inquérito, tá certo? E a obrigatoriedade, aí já não teria tanta liberdade de autoridade policial, uma vez aberto o inquérito, tá certo? De parar esse inquérito, de arquivar. Isso aí teria que ser por ordem, né, de juiz, tá certo? Então a discricionariedade e a obrigatoriedade têm essas características, tá bom? Ok? Pessoal, Código de Processo Penal, vamos ver então a primeira discursiva. Digo a vocês, não importa qual for o desempenho lá na correção, isso aqui é a Júnia ajustando para todo mundo o que ela quer ver nos discursivas daí para frente, certo? É a minha lapidação, a minha necessidade de lapidar a sua discursiva. Então veja que às vezes eu estou querendo uma coisa melhor para você, tá bom? Então vamos lá. O Código de Processo Penal, vamos ver como é que esse redator aqui escreveu. Visa organizar a justiça e possibilitar que o Estado brasileiro exerça o papel de aplicar sanções em cumprimento das leis. Vamos lá. O que o aluno trouxe aqui quando escreveu isso? Raciocina. Colocou o verbo visar, organizar a justiça. Peraí, mas já está se falando da ponta final, não é não? Está falando do quê? Pensa comigo. Da finalidade. Já começou invertendo a ordem. Tem que responder na ordem para o SESP, porque você está fazendo um concurso público e ordem é princípio de redação oficial, né?
Então, cuidado com isso aí, tá? Começou aqui um pouco fora da ordem, com inversão, embora tenha falado uma verdade. Mas o problema está na escrita, na lógica, na estrutura do texto. Com base nele, em um dos seus dispositivos é citado o inquérito policial, no qual sua instauração é de competência exclusiva da Polícia Judiciária. Aí falou sobre competência de instauração, mas não perguntou. Isso aqui é assunto complementar. Quando você está conceituando, você joga esse complemento. Então aqui eu entendo, ó, que o item 1 não foi cumprido na íntegra, tá? Eu vou fazer umas anotações aqui, vocês não estão me vendo não, porque eu adoro fazer conta, né? Eu gosto de somar o que eu atribuiria realmente para essa discursiva. Então, o item 1 para mim não tem conceito, certo? É sem conceito. Como são 4 itens da pergunta, deixa eu voltar aqui, né? Ó, conceito, natureza, finalidade, forma de relação, 4 itens. Quanto vale isso aqui? Vamos ver. 20 pontos. Então, o aluno já está com 15. Só no item 1. E olha que eu não estou olhando nem coesão ainda, não é? Então, vamos lá. O IP, inquérito policial, muito bem, usou sigla ali, replicou aqui. Tem natureza de procedimento administrativo, ou seja, não é a fase do processo e pode ser dispensável. Tá boa essa natureza, porque ao dizer que é de procedimento administrativo, de fato, é uma característica, não é, do inquérito, ter essa fase, essa questão administrativa, ou seja, que tem a ver com a ideia de preparação, né, gestão, preparação, administração, e ele pode ser dispensável, então ele pode ter uma natureza também provisória, ele já é provisório, mas ele pode ter uma natureza também discricionária, tá? Que não tem problema nenhum. Sua finalidade é apurar infrações, é aqui que o aluno errou. Errou a finalidade. Então já jogo para 10 pontos. A finalidade não é apurar as infrações. O inquérito é peça para apurar. Isso aqui é conceito. Julgou o verbo ser aqui, já virou conceito. O inquérito é peça para apurar infrações. Tá bom? E aí diz, ó, isso e suas autorias através de um conjunto de diligências. Isso aqui é o papel do inquérito. É o objetivo dele, é o que ele é. Tá certo? Lá em cima é o que ele finaliza. Tá? Então houve uma inversão, nós perdemos aqui 2 partes da questão. Com base nisso, ele poderá ser instaurado nos crimes. Então vai dizer como que ele vai ser instaurado. Poderá ser instaurado nos crimes de ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada, representação penal privada. Ok. No primeiro exemplo, só pode ser iniciado pelo delegado de polícia, mediante requisição do juiz ou do Ministério Público. No segundo, além dos citados, vírgula, não é? Acrescentando o requerimento do ofendido e o seu representante é acrescentado, tá? Tem 2 errinhos aqui. Erro gramatical no CESP, ó, além dos citados, vírgula, é acrescentado o requerimento do ofendido ou do seu representante legal. Tem que colocar preposição aqui do outro lado. Se você colocou no primeiro, tem que colocar no segundo elemento alternado ou somado, tá bom? Então, nós temos aqui 3 erros gramaticais, né? O que vai dar isso aqui? É 0,06 vezes 3. Por que, Júnior, esse número? Porque, geralmente, quando você joga isso aqui na fórmula, esse é o valor gramatical perdido. É muito pouquinho mesmo, tá? Então, nós temos aí o 0,06, né? Marcando aí a perda de pontos. Por fim, no terceiro exemplo, é indispensável o requerimento da vítima, excluindo qualquer outro tipo de representação. Ok. Vamos ver a segunda parte da pergunta. O aluno diz assim, outro sim, né? Ou seja, além disso, o delegado de polícia possui certa discricionariedade que faz parte do IP, tendo margem para agir de acordo com a legalidade e possuindo a prerrogativa, por exemplo, de atender ou não a produção de prova requerida pela vítima. Poderia escrever de uma forma mais simples, mas falou a verdade, tá? Por outro lado, caso tenha requisição do juiz ou do Ministério Público, será obrigado a dar início ao inquérito, por ser um ato vinculado, né? Ou seja, aqui ele conseguiu encaixar a obrigatoriedade não como uma obrigatoriedade de continuidade, mas como obrigatoriedade, né? Se ele recebe essa requisição de ofício, então ele passa a ter uma obrigatoriedade de instauração mesmo. Tá ótimo, adorei a explicação, muito bom. Vamos lá.
Outras características fazem parte desse procedimento, tais como as seguintes, ó. Não pode esquecer, a gente coloca 2 pontos em conjunção, não. Tais como as seguintes. 2 pontos. Letra minúscula. Ó, mais 2 erros de português, né? Então, mais 0,6 aí, vai dar, já tinha 0,18, 0,12 agora aí em português. Ok, bacana. Por fim, vem tramitando as repartições dos poderes políticos, perdão. Tá vendo aqui essa vírgula? Separou este sujeito do verbo vir. Não poderia haver essa vírgula. Algumas mudanças vêm tramitando nas repartições dos poderes políticos, né? Buscando uma desburocratização para dar celeridade aos processos e uma melhoria na eficiência e na eficácia em prol da sociedade, prezando pelos direitos individuais e coletivos do povo. Né? Apesar de toda essa batedeira, preste atenção nisso aqui. Isso aqui, gente, é uma conclusão que o aluno tirou. Conclusão no SESP é bem-vinda, tá? Se você também não tiver como fazer, tudo bem, não tem problema. Mas se você quis fazer, tá legal. E veja que ele fala que é prezar por direitos. As conclusões hoje, se você for empregá-las, lembre-se de que elas têm que ter esse caráter de preservação da ordem, preservação da democracia, preservação de direitos. Elas são conclusões de propostas de intervenção. Isso é uma herança do Enem para os concursos públicos, que algumas bancas passaram simplesmente a exigir no ano passado, desde o ano passado, tá certo? Mesmo que a banca não exija isso explicitamente, digo a você, é bom colocar. Eu tive uma aluna com muita dificuldade de redação, aprovada no concurso da PRF, né, com uma nota, acho que 18 alguma coisa, agora, de fato, eu estou chutando a nota porque eu não me lembro. Mas eu lembro que, com toda dificuldade, ela conseguiu terminar o seu texto sempre chamando atenção para a questão do respeito aos direitos humanos, quando ela foi mexer com aquela questão da infração de trânsito. Quando chegou no item atitudes individuais, ela entrou com esse assunto. Ela se lembrou de fazer isso. Eu lembro que muitos alunos esqueceram isso daí. Vai meu puxão de orelha, quem esqueceu isso daí. Porque eu falei, é bom colocar, é bom colocar. Por isso que eu gosto. O vídeo é longo? A Júlia fala muito? Fala. Mas ela fala aquilo que faz a gente ser aprovado em concurso. Tem que assistir a todos os vídeos, tá bom? Tranquilo? Então a gente vai seguir aqui no próximo bloco, quem tá no curso naturalmente, com as correções da PCDF, a gente vai comentar. Se você está no curso preparatório para PF e Polícia Rodoviária, também terá acesso a esses vídeos comentados, é claro que do seu concurso público, tá bom? Ok? Então, gente, ó, beijo grande para vocês e vamos tocando a vida trabalhando mais.